Você já se perguntou o que você pode fazer para melhorar as suas técnicas em Python? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 técnicas para você estar utilizando nos seus códigos que melhoram o seu dia a dia codando ali no Python. Se você não me conhece, eu sou o Gustavo Machado e vou te guiar sobre essa jornada dentro do mundo de análise de dados. Beleza? A primeira coisa que você pode fazer para melhorar seus códigos Python é declarar variáveis. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Jupyter Notebook, para a gente já olhar como a gente pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó, um exemplo aqui, eu quero colocar uma idade, nome de uma pessoa, então eu vou falar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar nome. Então, a minha primeira variável vai ser a variável nome, e eu vou colocar aqui uma string como Ana. Esse vai ser o nome da minha pessoa nessa nossa variável. Vou colocar nome, vou declarar uma outra variável chamada idade, e essa idade aqui ela vai ter 28 anos. E aqui a altura vai ter 1,65. E também vamos colocar o estado civil. Vou colocar casado, casada. E isso aqui vai ser um outro tipo de dado. Então pensa o seguinte, aqui nessa primeira variável eu coloquei uma string, depois eu coloquei um número inteiro, um número decimal, e essa última eu vou colocar um número booleano. Vou colocar false. Se eu escrever certo, false. De novo. Agora foi certo. Beleza, então como é que a gente faz? A gente colocou aqui exatamente quais são as variáveis, então como é que a gente faz para ela voltar esse dado para a gente? Vou colocar um print. Então, print. E nesse print, eu vou, para fechar aqui, eu vou colocar o seguinte, f, vou abrir nossas aspas, nome, 2 pontos, e aí eu vou declarar uma das variáveis entre colchetes. Aqui, outro, nome, e vou fechar as minhas aspas. Opa. Então a gente colocou, olha lá, já apareceu nome Ana. Vamos colocar mais coisas. Eu quero que ele me apareça aqui o nome. Eu vou voltar aqui, junto com o nome, eu vou colocar mais coisas. Print. Vamos colocar tudo aquilo que a gente colocou lá. Então lembra, F, abre aspas, eu vou colocar idade, 2 pontos. Opa, deu um erro aqui. Idade, 2 pontos. E aqui vamos declarar a nossa variável de idade. Idade. Fechou. Mais um print. F. Altura. Altura. 2 pontos. Vou colocar a altura. Não se esqueça de fechar as aspas e os parênteses. Vamos lá, print, F de novo, abre aspas, casada. Vamos colocar aqui, 2 pontos, declarar, eu vou colocar casado. Fechei as minhas aspas, fechei meu parêntese e mandei rodar. Então, ó, quando eu utilizo, então, as nossas variáveis, que eu posso colocar várias coisas, e utilizar isso durante todo o meu código, eu posso também criar uma forma de visualização com ela. Então, ficou mais bonitinho, fiz como se fosse aqui um formulário, mas está aqui. Mas a maior utilidade que a gente tem aqui com as nossas variáveis é eu poder reutilizar essas informações, essas variáveis, por vários lugares. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai pegar um dado que você precisa filtrar uma idade específica em vários lugares do código. Então, você vai fazer uma variável lá no começo do código, porque vai ficar mais fácil, é o lugar onde normalmente a gente declara as nossas variáveis no começo do código, e assim eu vou utilizando, ao invés de ficar toda vez lá digitando, 28, aí vou no outro código, 28, no outro código, 28, a gente coloca uma variável chamada idade. Até porque, se a gente precisar alterar, fica muito mais fácil. Então, primeira dica é use e abuse de variáveis. Vamos lá, a segunda dica que eu vou te dar é utilizar listas e fazer essa manipulação de listas utilizando algo que a gente chama de compreensão de listas. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Vamos criar uma lista aqui. Então, essa lista vai ser números, eu vou chamar ela de números. E vou colocar ela aqui, então, como 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, essa é a nossa lista.
Eu venho aqui e eu vou colocar o seguinte, vou criar uma outra lista, uma outro tipo de lista, utilizando já aquela que a gente faz. Então eu falo o seguinte, ó, para cada número dentro da minha variável em números, então, para cada número dentro da minha variável números, eu quero que você faça o seguinte: se o número for divisível por 2, então eu quero que você me traga zero. Então, fala assim: ó, o número tem que ser dividido por 2. Beleza, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu estou utilizando essa outra fórmula. Você pensa o seguinte, ó, aqui eu estou criando uma outra lista, mas eu estou falando para eles, ou para ela olhar, para o Python olhar para dentro daquela minha lista e falar assim, ó, eu quero que você compreenda aquela lista e me traga uma segunda lista em cima disso que eu te falei. Então eu falei, ó, para cada número que você vê ali em cima, eu quero que você me retorne os números divisíveis por 2. Vamos dar uma olhada então. Vamos colocar aqui, ó, um print. Vou colocar, a gente está falando que ali é uma variável, então, mesma estrutura que a gente viu antes, eu vou colocar aqui, ó, números, pares, 2 pontos, vou vir aqui e vou colocar pares. Vamos rodar. E assim ele já me traz exatamente o 2, o 4 e o 6. Então, essa forma da gente estar manipulando listas é muito útil para que a gente consiga fazer um código mais correto, mais fácil de a gente ler. Porque imagina se toda vez você tem que ficar ali voltando nas listas e colocando uma nova lista. Lembra? A gente utiliza listas principalmente quando a gente quer fazer subgrupos de outros datasets, ou a gente quer criar algum tipo de número, eu vou trazer listas ali dentro. Então essas listas eu vou estar sempre utilizando dentro do Python para manipulação de dados, para o que a gente faz aqui, que é a parte de análise de dados. Então, eu saber como fazer essas listas, essas compreensões de listas aqui, é muito importante para que a gente consiga fazer um código mais correto, mais conciso. A terceira dica que eu tenho para te dar, para você tornar seu código Python melhor ainda, a gente até utilizou na dica anterior, mas eu quero mostrar com mais afinco e colocar um pouquinho mais de ênfase no que a gente está colocando. É utilizar condições para tomar decisões. Vamos lá, vamos começar com um código aqui. Eu vou colocar assim, ó, meu número, vou colocar aqui, número 1, número 1. Eu vou dar um número aqui, vou colocar que esse número é 10, vou colocar um número 2, vou colocar uma outra variável aqui, opa, ó, é igual aqui. Eu vou colocar que isso aqui é o número 15. E eu quero um terceiro número. Número 3 é igual a 5. Beleza, vamos lá. Então, como é que a gente vai utilizar o if, else if, para criar algum tipo de validação? Então, vamos colocar if número 1 é maior que número 2 e... Então, ó, falando, ele vai fazer a primeira coisa ali, ó. Número 1 é maior que o número 2, depois ele vai fazer aqui, ó. Número 1. Número 1 é maior que o número 3. Eu vou falar para ele, então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui e vai me print f. E eu vou falar, por que o f? Porque eu vou colocar uma variável no meio do meu resultado. Então aqui, ó, número 1 é maior, é o maior número, é o maior número. Legal, vamos lá. Beleza, mas eu quero colocar mais coisas. Então, else. Então, ó, se é aquele, se não, mas eu vou colocar, se não, if. Vamos colocar, ó, número 2 é maior que o número 3. 2 pontos, porque eu quero que ele me retorne alguma coisa. Opa, escrever certinho aqui. Else if. Ó, else if, a gente vai fazer o seguinte, ó, if. If é o else if. A gente poderia colocar else if, espaço separado, ou el if, que é o nosso, mesma coisa que o else if, mas mais juntinho ali, mais tudo certinho. Então, mais umas coisas. Print f, eu vou colocar aqui,
Ó, eu vou colocar um número 2. Número 2 é o maior número. Mas eu ainda tenho o número 3, então eu posso vir aqui e colocar else. Se nada disso for, você vai me fazer o seguinte: print f. Número 3 é o maior número. Então vamos lá, explicando passo a passo o que a gente fez aqui. Ó. O que eu vou pegar? Ó, vou pegar aqui o número 1. O número 1 é maior que o número 2. Opa, vou juntar aqui, ó, tem que ser junto, para ficar igual lá. E o número 1 é maior que o número 3, então eu estou verificando o primeiro número. Aí, se for isso, se for verdadeiro, ele que tem os dois pontos aqui, ele vai dar um print de falar, ó, o número 1, ó, 10 é maior que é o maior número. Se não for, ele vai olhar e vai falar assim, o número 2 é maior que o número 3? E ele vai, se for verdadeiro, ele vai me dar o número 2, ou 15, é o maior número. Se não, ele vai pegar aqui e vai falar que o número 3 é o maior número. Vamos rodar isso aqui. Então, ó, 15 é o maior número. Mas eu poderia mudar isso aqui. Eu falar aqui, ó, 20, vou colocar aqui 30 e vou colocar aqui 10. E vamos rodar. Aí, ó, 30 é o maior número. Tudo por quê? Porque eu estou utilizando uma tomada de decisão com as nossas condicionais. Com is, if, com else, if ou if e o else. Beleza? Nessa quarta dica é a gente utilizar loopings para automatizar algumas coisas que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, eu poderia colocar um contador. Vou fazer um contador. Vou falar que o nosso contador vai começar em 1. Vou colocar esse contador em 1. Eu vou utilizar a função while. E vou falar o seguinte, ó. Enquanto meu contador for menor ou igual que 5, eu quero que você venha e print o f, nossa função. E aí eu vou colocar contador é igual a o contador. Opa. Contador. Vou fechar. Fechou. Fechar uma parênteses. E também eu vou colocar o seguinte. Agora o contador ele vai ser o meu valor mais 1. Faltou eu fechar as aspas aqui. Quando eu estou fazendo isso, eu estou falando que assim, ó, enquanto o meu contador for menor ou igual a 5, então eu vou printar o meu contador e vou somar 1 nele. Vamos rodar ele aqui para a gente ver. Então, ó, o que ele fez? Pegou o contador igual a 1, depois ele somou mais 1, colocou mais 1, foi somando cada um deles. Dá para fazer de uma outra forma. Então, falar assim, ó, for para o número, eu colocar quando ele estiver dentro de um range, ó, se o número estiver dentro de um range de 1 a 6, para o número de um range de 1 a 6, eu vou colocar então, eu vou colocar para ele imprimir, ou print, vou colocar a função número e vou jogar aqui um. Diferente do while, eu não coloquei, eu não tenho início, ou eu não estou falando início, mas eu coloco aqui dentro do range. Então, em vez de colocar aqui, o meu computador é igual a 1, então você vai adicionando 1, eu falo que quanto eu tiver dentro desse range, você vai vai imprimir a função tal. Então, se eu coloco aqui o enter, ele já me coloca uma coisa. Eu posso, e uma coisa importante, tá? Dentro, quando a gente está usando Python, quando a gente coloca um range aqui, esse último número, ele é exclusivo. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar sempre que é o número de, por exemplo, que a gente está colocando 1 a o número antes do 5. Ele não entra o 6. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, de 1 a 10, eu vou ter que colocar aqui 11. Se eu rodar, ele vai me colocar o 10. Então, o último, ele não entra dentro do nosso range. Só para vocês pegarem essa dica aqui para Python. Toda vez que a gente utilizar o range, a gente vai utilizar essa última função, ela não vai entrar dentro do range que a gente quer. Beleza? Então, ó,
que a gente passou aqui para a gente utilizar funções de looping. Essas duas funções são duas funções de looping que vão deixando, fazendo com que uma condição aconteça até que ela seja cumprida. E a nossa quinta dica é a gente trabalhar com dicionários. Dicionários são estruturas que a gente tem dentro do Python que fazem com que a gente consiga relacionar todas elas. A gente vai criar uma estrutura aqui. Então, eu vou colocar aqui, essa dicionário vai chamar pessoa. Vou colocar essa variável chamada pessoa. E como é que eu crio um dicionário? Também entre colchetes, eu apertei o Enter aqui de frente. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, o atributo nome, ele vai ser linkado, dois pontos, a Ana, vírgula. Eu posso fazer na mesma linha, na outra linha, porque é mais fácil para a gente visualizar quando a gente coloca na outra linha. Então, vem aqui, idade, dois pontos, 28. Não é uma string, por isso eu não preciso colocar entre aspas. E eu vou colocar aqui a profissão dela. É análise de dados, analista de dados. Analista de dados. Legal. Aqui eu tenho um dicionário. Eu posso estar acessando esse dicionário de alguma forma. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e eu vou colocar um comentário. Vou colocar, ó. Vamos só acessando um valor. Eu vou colocar acessar um valor. Um valor específico. Então eu venho aqui print. Eu venho aqui f, porque eu vou colocar uma função no meio, nome. Eu vou vir aqui que essa nossa função, ela vai ser pessoa, porque pessoa é o nome da minha função, porque pessoa é o nome da minha variável, e aí eu vim aqui e eu vou colocar aqui nome. Que eu tô falando que, ó, eu quero acessar dentro da variável pessoa o campo nome. Então eu venho aqui e coloco. Opa, deu erro, vamos entender o que que é. Ó, o nome com N minúsculo. Agora foi, tá vendo? Ó, uma coisa importante, hein? Sempre que vocês. Aqui é case sensitive, que a gente chama, né? O minúsculo ou o maiúsculo, ele também vale para o Python. Então, eu coloquei o N maiúsculo aqui, ele deu erro. Ele vai dar um erro. Quando eu venho aqui e coloco um N minúsculo, porque eu coloquei assim aqui no nome do campo, então é um N minúsculo. Eu posso vir e acrescentar uma nova coisa. Vou fazer o seguinte, ó, a pessoa passa a ter agora, vamos colocar aqui para ficar mais fácil para a gente identificar, adicionando um novo par de chave e valor. Tá. Vamos lá. Só para vocês entenderem porque eu coloquei chave e valor aqui. Porque essa estrutura, esse primeiro aqui é uma chave e depois é um valor. Eu falei campo ou nome e o valor do nome, vai ficar mais fácil. Mas aqui, na teoria, isso aqui vai chamar chave e depois vai chamar valor, tá? Então, adicionando um novo par de chave e valor. Vamos colocar aqui, então, pessoa. Então, eu venho aqui, ó, pessoa, e eu vou falar, isso aqui vai ser a cidade. E na cidade, eu vou colocar, então, agora, São Paulo. O que eu estou falando? Falando, ó, eu estou adicionando uma nova informação ali dentro da pessoa, chamei isso de cidade e isso vai ser igual a São Paulo. Então, eu venho aqui, coloco print, abrir e fechar. Vou colocar F porque eu vou usar a função ali dentro. Venho aqui e falo assim, ó, vamos colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar pessoa, eu vim aqui, eu quero colocar um nome, aqui entre aspas, simples, mora em, eu posso vir aqui, pessoa, entre essas simplicidade. Legal.
Eu estou falando que o cargo que ele tem que me trazer é que a Ana mora em São Paulo. Por quê? Porque eu adicionei um novo conjunto de chave e valor aqui. Legal. E a gente pode também, além disso tudo, a gente pode remover um item. Vamos aqui, ó. Remover um item dentro do nosso dicionário. Remover um item do dicionário. Então, o que eu posso fazer? Del para deletar, pessoa, e eu venho aqui falar que eu não quero mais que tenha a idade. Ó, eu vou deletar a pessoa e a idade. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar fazer um print. Print. Eu quero colocar aqui... Vou colocar a Ana, mas para chamar a Ana, lembra? Eu tenho que colocar aqui pessoa, nome, possui, idade. Pessoa, idade. Anos. Então, Ana possui tantos anos. Mas lembra, não deve dar errado porque a gente deletou a idade aqui. Então, para a gente não ter aqui mais essa idade, ele dá esse erro. Se eu tiro, por exemplo, essa parte aqui e tento rodar, agora a idade não vai ter. Vamos colocar, vou rodar aqui de novo. E aqui eu consigo puxar. Por quê? Porque rodei e eu sobrescrevi o nosso valor de pessoa. Mas se eu venho aqui, então, de novo, ó, vou deletar a pessoa, idade, ele dá erro. E se eu vim aqui, print, pessoa, ele vai me trazer somente o nome da Ana e a profissão, porque ele não incluiu a idade. Por que ele não incluiu essa idade, Gustavo? É porque não tinha rodado. Python funciona, tem que rodar todo o script. Eu vim aqui e rodei esse, eu preciso rodar novamente esse. Se eu vim aqui e não rodar esse que remove, o que vai acontecer? A idade vai estar aqui e vai adicionar São Paulo. Se eu pegar e rodar esse que colocou, que remove a idade, e rodar, a idade vai sumir. Então, eu tenho que rodar cada uma das linhas dentro desse nosso notebook, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo, faz o seguinte, já clica aqui no seu joinha, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito mais vídeos como esse. E se você quer ir além do que a gente está falando aqui, eu tenho uma coisa para te mostrar aqui que é muito legal. Se você gosta de temas como esse, quer se aprofundar ainda mais no que a gente está falando aqui, a gente tem uma promoção muito boa do Data Club aqui no primeiro link do nossa descrição. Ó, vou mostrar um pouquinho para vocês como é o Data Club. Aqui no Data Club a gente tem muita aula de Excel, te mostrando do básico ao avançado de Excel. A gente tem também as aulas de Power BI, de DAX, de Tableau, de SQL, Python, que a gente está falando aqui, também é falado ali dentro da nossa aula de Python. Carreira, a gente tem aqui aulas ao vivo que são colocadas e muito mais coisas para você que quer aprender análise de dados. E assim, ó, tem uma promoção muito boa, já vai aqui no primeiro link do canal. E se você quer saber um pouquinho mais sobre Python, tem esse vídeo aqui onde eu mostro do zero até na instalação de como a gente instala o Jupyter Notebook e você vai ter ali um início muito legal dentro de Python.